No vasto e silencioso cenário da existência, onde as estrelas parecem observar o desenrolar do tempo com uma indiferença gélida, existe uma verdade que muitas vezes escapa à percepção comum. A vida, em sua essência mais profunda, não é apenas o palco ou o cenário que a envolve, mas sim um fenômeno que se hospeda na mente e no psiquismo daqueles que a expressam. Imagine-se um universo desprovido de seres vivos. Nele, a vida simplesmente não teria lugar, restando apenas uma estrutura vazia e sem propósito. É nesse contexto misterioso e inquietante que a narrativa se inicia, mergulhando nas profundezas da consciência humana e cósmica para explorar o modo como a vida efetivamente acontece dentro de cada ser. Através dos tempos, o conhecimento humano tentou categorizar os agentes dessa vida universal, buscando entender os tipos de psiquismo que a natureza dispõe no intrincado jogo da existência. E no centro dessa busca, surgem duas figuras monumentais, duas luzes intensas que brilham em meio à escuridão da ignorância planetária, cujos legados ecoam como bússolas para uma humanidade que tateia no escuro. Elas representam caminhos distintos, mas estranhamente convergentes, de uma ancestralidade que muitos consideram mitológica, mas que guarda em si a chave para compreender o próprio tecido da realidade. A atmosfera é de uma seriedade profunda, quase sagrada, onde o respeito pelas contribuições filosóficas e humanas se sobrepõe a qualquer julgamento superficial sobre os homens que essas figuras foram. Trata-se de um mergulho em compêndios profundos de sabedoria, onde o alimento mental e espiritual é extraído de fontes que desafiam a compreensão convencional. A tensão entre o que foi pretendido por um e o que foi interpretado por outros cria um abismo inevitável, um espaço de conflito onde a razão e a fé se encontram para duelar. Enquanto o mundo observa o desenrolar de uma cronologia até então desconhecida, a curiosidade é despertada pela promessa de uma análise que se obriga a investigar se o que foi realizado por essas figuras foi, algum dia, verdadeiramente compreendido por alguém. A narrativa se prepara para caminhar por trilhas onde a liberdade de expressão se desfaz da infecção da crença, buscando enxergar o que nenhum outro par de olhos ousou tentar. O palco está montado, as luzes estão acesas e o mistério que envolve o encontro entre a fé inabalável e a razão implacável começa a ser desvelado, prometendo uma jornada que desafia as bases do pensamento tradicional. Para compreender a magnitude do encontro entre essas duas correntes de pensamento, é preciso primeiro situar o ouvinte no vasto panorama temporal e geográfico em que essas ideias foram semeadas. O cenário se estende desde as terras áridas e repletas de tradição do Oriente Médio até as paisagens intelectuais efervescentes da Europa do século XIX. No entanto, mais do que locais físicos, o território aqui explorado é o da mente humana e das origens cósmicas. Há uma distinção fundamental que deve ser estabelecida. A diferença entre a deidade suprema, o ser absoluto, e as figuras poderosas, muitas vezes chamadas de deuses pelas mitologias e religiões, que povoam o psiquismo coletivo. A narrativa se fundamenta na ideia de que a vida é um processo de constante reinvenção, algo que não pode permanecer estagnado sob os desígnios de qualquer autoridade externa. O contexto é o de uma humanidade que, muitas vezes, foi manipulada em sua sensibilidade e mente por instituições que se apropriaram de legados alheios para exercer poder. Nesse cenário, a busca pela verdade se torna um ato de rebeldia, um mergulho interior necessário para reciclar conceitos absorvidos ao longo de eras. O mundo visto através dessa lente não é apenas um lugar de beleza e ordem, mas também um campo de batalha onde raposas e aves de rapina se disfarçam de seres humanos, misturando veneno e mel em suas justificativas. A pergunta que paira no ar como uma névoa densa é se, nos tempos atuais, seria mais producente aplicar sobre os valores humanos as convenções do modo de pensar de uma fé transcendental,
ou de uma razão que martela os ídolos estabelecidos. A base de valores e opiniões de toda uma civilização é colocada à prova, enquanto a narrativa constrói uma ponte entre o passado mitológico e o presente especulativo. Existe uma inquietação constante, um desejo de não se apegar a conceitos rígidos, mas sim de permitir que a sensibilidade seja elevada por exemplos que embelezam a vida. O ouvinte é convidado a considerar a possibilidade de que as origens de todas as coisas não sejam tão puras ou ideais quanto a metafísica costuma pregar. Pelo contrário, o que se sugere é um começo marcado pela discórdia, pela diferença e pelo acaso, um devir incessante que molda tudo o que conhecemos. Essa base contextual prepara o terreno para a introdução dos protagonistas deste drama intelectual, cujas trajetórias, embora separadas por séculos, parecem convergir para um ponto de tensão máxima, onde a própria definição do que significa ser humano será questionada. No epicentro dessa exploração surgem os dois pilares da nossa história: um homem cuja fé é dita capaz de mover montanhas e um filósofo cuja vontade de potência desafia a própria estrutura da moralidade ocidental. O primeiro, nascido no seio de um povo submetido a crenças ancestrais rigorosas, é apresentado como alguém que nasceu enjaulado. Sua existência estava, desde o princípio, vinculada a um código genético que trazia consigo a pesada expectativa de ser o Messias aguardado por sua gente. No entanto, a figura que emergiu não era a do conquistador violento ou do imperador que subjuga os fracos pela força, mas sim a de um ser que, apesar de possuir poderes além da compreensão humana, escolheu um caminho de paz e exemplo. Ele se viu obrigado a medir o mundo não pela sua própria razão, mas pela fé de seu povo, expressa em escrituras que considerava sagradas. Ao fim de sua vida, ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que jamais caberia na medida limitada que o Deus das Escrituras esperava de seu Messias. Do outro lado do tempo, no continente europeu, surge o segundo protagonista, um observador moderno armado com o martelo da genealogia. Ele dedicou sua vida a derrubar os ídolos, os ideais simplórios que, segundo ele, serviam apenas para justificar a dominação entre senhores e escravos. Para ele, exaltar as origens era um impulso enganoso que levava a crer que no início de tudo existia o que era mais precioso e essencial. Ele resistia à ideia de pureza original, vendo na história não uma identidade preservada, mas sim o acaso e a exterioridade acidental. O conflito central aqui não é apenas entre dois homens, mas entre duas formas de ver a própria raiz da humanidade. Enquanto um tenta se libertar de uma determinação biológica e espiritual imposta por uma linhagem extraterrestre e divina, o outro luta contra a infecção da crença que, em sua visão, adoece o psiquismo humano. A tensão aumenta à medida que se percebe que ambos, à sua maneira, foram prisioneiros de suas épocas e de seus programas existenciais. O desenvolvimento dessa luta sinaliza que a história está prestes a se aprofundar em águas ainda mais turvas, onde a verdade oculta por trás de um universo impiedoso começa a dar sinais de sua existência, desafiando tanto a fé quanto a razão a enxergarem além de seus próprios horizontes. À medida que a narrativa avança, as apostas se tornam cada vez mais altas. A luta do homem da Galileia contra o seu destino predeterminado ganha camadas de complexidade quando se percebe que sua missão não era apenas uma questão de fé, mas de uma programação genética que exigia dele uma postura que sua alma recusava. Ele estava preso entre a divindade que o enviara e a humanidade que ele aprendera a amar. Esse atrito interno cria uma fricção que reverbera através dos séculos. Paralelamente, o filósofo europeu intensifica seu ataque contra a ética estabelecida, argumentando que os ideais de pureza são construções mentais usadas para controlar as massas, o chamado rebanho. Ele propõe que na raiz de tudo o que conhecemos não existe nem a verdade nem o ser,
mas sim um conjunto de maus cálculos que deram nascimento ao que tem valor para nós. A tensão cresce quando a narrativa sugere que, talvez, a humanidade tenha sonhado com uma pureza inexistente no princípio de todas as coisas. O que se esconde no ventre metafísico de um universo impiedoso pode ser muito mais sombrio e caótico do que qualquer religião ousou admitir. Surge a ideia de que a fé e a razão, embora poderosas, podem ser instrumentos cegos se não forem atualizadas pelas percepções de uma revelação cósmica mais ampla. O momento é de uma gravidade intelectual extrema. O homem da fé percebe que o Deus a quem servia esperava dele algo que ele não poderia dar, enquanto o homem da razão se vê diante de um abismo onde a verdade é substituída pela exterioridade acidental. Os taques emocionais e conceituais são elevados ao máximo quando se considera que o sacrifício de um e a loucura do outro podem ter sido destinos inevitáveis em um mundo que não estava pronto para sua ousadia. A narrativa nos empurra para a próxima fase, onde a exploração profunda das origens revelará que a ingenuidade humana pode ter sido o maior de todos os enganos, e que a verdadeira redenção pode exigir um tipo de visão que transcende tanto o sonho quanto a realidade empírica. Nesta fase da jornada, mergulhamos em uma exploração profunda da textura emocional e intelectual que une essas duas trajetórias. A vida é descrita como um fenômeno que precisa ser reinventado a cada momento e não estagnado sob os desígnios de qualquer entidade. O protagonista da fé em sua jornada terrena afirmou que existia antes mesmo da criação do mundo. No entanto, sugere-se que não era o homem físico que preexistia, mas uma componente muito mais vasta de seu ser, algo que a ciência e a filosofia da época sequer poderiam imaginar. Há um sentimento de melancolia ao perceber que tanto a fé quanto a razão, quando isoladas, mostram-se inapropriadas para perceber o mais além sem preconceitos. A narrativa tece uma teia de símbolos, onde a árvore infectada da divindade arcaica produz frutos que jamais poderiam ser perfeitos, frustrando as expectativas de um psiquismo ingênuo que esperava a harmonia. O filósofo, por sua vez, ao analisar a tragédia, sugere que a unidade do ser humano com a natureza é um estado naif, um sonho de pureza que talvez nunca tenha existido. Ele propõe uma metafísica onde o uno primordial, eternamente sofredor e cheio de contradições, necessita da aparência prazerosa do mundo empírico para sua própria redenção. Nós, seres humanos, seríamos essa aparência, uma representação gerada a cada momento para satisfazer um apetite primevo. Essa reflexão profunda revela uma conexão inesperada. O sofrimento do Criador e a necessidade de suas criaturas como ferramentas para sua ressurreição. A atmosfera torna-se densa, quase palpável, enquanto o ouvinte é levado a sentir o peso dessa responsabilidade cósmica. A ideia de que somos aparência da aparência traz uma nova dimensão ao sofrimento humano, transformando-o em um ato de criação artística e redenção transcendental. O tom da narrativa muda sutilmente, passando da análise crítica para uma contemplação quase poética da existência, onde o acaso e o destino se entrelaçam de formas misteriosas. O fechamento desta parte traz a percepção de que a realidade que conhecemos é apenas a superfície de um oceano muito mais profundo e turbulento. Uma nova camada de complicação é introduzida quando a narrativa confronta a figura do Criador bíblico com o método genealógico. Revela-se que o homem da fé estava subordinado a grilhões terríveis, vinculado a uma divindade cujos interesses e natureza eram muito mais estranhos e problemáticos do que a teologia tradicional permite admitir. O filósofo, embora gozasse de uma liberdade intelectual sem precedentes, acabou por encontrar seu próprio limite de uma forma irônica e trágica. O destino, com suas vias tortuosas, conduziu um à cruz e o outro a uma camisa de força.
Essa coincidência de finais dramáticos sugere que, nos tempos em que viveram, não havia outra destinação possível para aqueles que ousavam agir de forma diferente do predeterminado em seus programas existenciais. A complicação reside no fato de que ambos tentaram romper com o fluxo de algo que parecia estar em curso, mas que precisava ser redimensionado. O homem da fé, que passou a vida elevando o Deus de seu povo, decidiu, em um ato supremo de vontade, que não cumpriria o que aquele ser esperava dele. Ele assumiu o controle de sua própria vida, aplicando uma vontade de potência que só seria teorizada séculos depois. A tensão não resolvida aqui é a descoberta de que ele não agiu por fé, mas apesar dela, usando uma razão emocional para depositar sua confiança nos seres humanos e no potencial de renovação da vida. O conflito se aprofunda ao percebermos que essa ruptura com o destino profetizado pelas autoridades de seu tempo é a grande falha da compreensão histórica e teológica. Ninguém, nem mesmo o filósofo do martelo, percebeu que o ato final na cruz foi, na verdade, um grito de independência contra uma divindade que o via apenas como uma ferramenta. A narrativa atinge um ponto de tensão máxima, onde as certezas são abaladas e a imagem do Messias submisso é substituída pela de um rebelde consciente. A intensidade aumenta à medida que nos aproximamos do ponto de virada desta história. O ritmo da narração acelera, focando nos detalhes emocionais que precedem o ato final de ambos os protagonistas. O peso do que está prestes a acontecer é quase insuportável. Estamos diante da iminência de uma revelação que redefine a trajetória de toda a humanidade. A pressão de cumprir um papel messiânico, violento contra a vontade de uma alma pacífica, atinge o seu ápice. Do outro lado, o esforço intelectual de um homem para desmascarar milênios de mentiras morais o leva ao limite de sua sanidade. O foco recai sobre a inevitabilidade desses destinos. O que se cristaliza é o significado de que a vida, para ser verdadeiramente vivida, exige o rompimento com os moldes pré-estabelecidos, mesmo que o preço seja a própria vida ou a razão. A narrativa enfatiza que a vontade de potência e a fé que move montanhas são, no fundo, a mesma força de progresso, mas que podem ser obscurecidas pela ganância de egos adoecidos ou pela busca sincera da verdade. A sensação é de que um ciclo está se fechando, de que as engrenagens do destino estão prestes a moer os protagonistas, mas que desse processo algo novo e transformador emergirá. O ar está carregado com o peso das escolhas feitas e das consequências que se seguirão. A iminência do clímax é palpável, e o ouvinte sente que está prestes a testemunhar o momento em que a história se divide entre o antes e o depois. A pressão monta, as sombras se alongam e a verdade oculta, por trás do ventre metafísico do universo, parece estar prestes a ser vomitada para a luz da consciência. O momento crucial chega com uma força avassaladora. No coração desta narrativa, ocorre a revelação de que o grande ato de rebeldia do homem da Galileia não foi sua morte física, mas o rompimento com o programa existencial imposto pela divindade que o enviou. Ele se recusou a ser o Messias guerreiro e imperador que as Escrituras previam. Em vez disso, ele usou sua última gota de energia para afirmar a autonomia humana frente ao determinismo divino. Esse é o clímax emocional, o momento em que ele olha para o abismo e decide não ser o instrumento de uma árvore infectada. Paralelamente, o filósofo experimenta seu próprio colapso, onde sua razão, levada ao extremo da liberdade, encontra o silêncio da camisa de força. O ponto de virada aqui é a percepção de que a fé de um e a razão do outro os levaram ao mesmo lugar de sacrifício absoluto pela verdade de seus próprios seres. É uma sequência emocionalmente extenuante, onde o homem Jesus e o homem Nietzsche se tornam espelhos um do outro na arena da existência. A revelação de que Jesus agiu com a vontade de potência de Nietzsche séculos antes de o termo ser cunhado
é o golpe de misericórdia nas interpretações teológicas tradicionais. A história muda de trajetória, não é mais sobre submissão, mas sobre a reinvenção da vida a cada momento. O colapso de um e a cruz do outro não são derrotas, mas os pontos máximos de suas expressões como consciências livres. A transição para a clareza ocorre quando percebemos que ambos, em seus respectivos isolamentos e dores, estavam tentando redimir um uno primordial que padece na própria criação. A intensidade do momento se transforma em uma clareza cortante, revelando as raízes de uma humanidade que ainda não aprendeu a ser dona de si mesma. Após o clímax devastador, uma onda de consequências começa a se espalhar. O silêncio que se segue à cruz e à loucura é carregado de um novo significado. A primeira onda de choque é a constatação de que o mundo continuou a girar, mas a base moral e espiritual sobre a qual ele se apoiava foi permanentemente abalada. O deslocamento situacional é imenso. O Messias esperado nunca chegou na forma de poder terreno, e o filósofo que anunciou a morte de Deus foi ele próprio silenciado. Captura-se a mudança emocional crua naqueles que ficaram para trás, tentando entender o que esses fins significavam. Há uma sensação de vazio, mas também de uma liberdade assustadora. A morte das velhas certezas abre espaço para uma reflexão sobre a exterioridade acidental da existência. As consequências imediatas são marcadas por uma tentativa desesperada das instituições de retomar o controle, transformando o sacrifício em dogma e a loucura em irrelevância. No entanto, a semente da inquietação foi plantada. O peso dos eventos começa a se assentar e a narrativa permite um respiro, uma pausa necessária para que a mente processe a magnitude da ruptura ocorrida. O mundo pós-clímax é um lugar onde a divindade parece mais distante e a responsabilidade humana muito mais pesada. É o rescaldo de uma batalha invisível, travada no campo do psiquismo universal, cujos reflexos começam a ser sentidos na forma de uma busca incessante por um novo significado que não dependa de ídolos ou deuses antigos. À medida que a poeira baixa, as consequências mais profundas começam a emergir. A resolução desta história não está em um final feliz, mas em uma transformação interna da percepção humana. A quietude que se segue ao drama revela que a verdadeira lição de ambos os protagonistas é a necessidade de a vida se reinventar constantemente. A integração desse ensinamento sugere que o ser humano deve assumir o poder sobre sua própria existência, detendo o fluxo de programas existenciais obsoletos. A transformação ocorre quando o ouvinte percebe que a fé e a razão não são inimigas, mas ferramentas que, quando atualizadas por uma consciência cósmica, podem levar à verdadeira liberdade. O legado de ambos é visto agora sob uma nova luz, não como dogmas a serem seguidos, mas como exemplos de uma vontade de potência aplicada à superação de limites impostos. A narrativa transita suavemente para um estado de fechamento, onde as feridas da cruz e da camisa de força começam a cicatrizar na forma de uma nova sabedoria. O aprendizado central é que a humanidade não pode esperar de uma criação imperfeita frutos que ela não pode dar. Em vez disso, deve ser o próprio agente de sua evolução. A resolução é uma aceitação corajosa da realidade empírica como um palco de experiências, onde o sonho e a verdade se misturam. A transição natural para o encerramento nos leva a refletir sobre como a autonomia demonstrada por aquele que foi crucificado pode, finalmente, ser compreendida pela razão daqueles que hoje buscam seu próprio caminho no universo. Neste ponto de síntese, os fios dispersos da narrativa são tecidos em uma reflexão coerente. A jornada através da fé de um e da razão de outro ilumina a significância temática de que a vida é um processo dinâmico que desafia a estagnação. A filosofia do genealogista e o ato do sonhador convergem na ideia de que as origens não são destinos,
e que a história é feita de acasos que podemos e devemos moldar. A significância filosófica é clara. O ser humano é o elo entre um passado de submissão e um futuro de soberania psíquica. A ideia de que Jesus precisaria ler Nietzsche para compreender o perspectivismo de sua própria missão é um conceito ressonante que prepara o ouvinte para a mensagem final. Somos lembrados de que a revelação cósmica exige uma atualização constante de nossos valores e crenças. O encontro dessas duas mentes, separadas pelo tempo, serve como um espelho para nossa própria busca por identidade em um universo que muitas vezes parece impiedoso. A síntese final aponta para o fato de que a humanidade está em um processo de financiamento de sua própria ressurreição, não através de deuses distantes, mas através da consciência e da vontade de cada indivíduo. A narrativa prepara o terreno para o pensamento final, deixando o ouvinte com a sensação de que a verdade não é algo a ser encontrado no início de todas as coisas, mas algo a ser construído a cada novo despertar. O encerramento desta longa jornada nos deixa com uma visão clara e contemplativa. A essência de tudo o que foi narrado reside na coragem de ser livre, mesmo diante de destinos que parecem selados. O fechamento é emocionalmente satisfatório porque transforma a tragédia em um triunfo da vontade humana. A lição duradoura é que nem a fé cega nem a razão fria são suficientes por si sós. Elas devem ser temperadas por uma compreensão profunda de nossa natureza cósmica e da necessidade de reinvenção contínua. A existência, como afirmou o personagem simbólico de Zaratustra, é algo que deve ser superado e recriado a cada instante. O legado dessas duas luzes intensas, o homem da Galileia e o filósofo do martelo, permanece como um guia para aqueles que não se contentam com as respostas fáceis das religiões ou das ideologias. Eles nos ensinaram que o poder sobre a vida reside dentro de nós e que a verdadeira divindade é aquela que se expressa através da nossa capacidade de amar, criar e questionar. Ao final, resta a clareza de que somos os arquitetos de nosso próprio psiquismo e que o mistério do universo é, na verdade, o convite para que nos tornemos os mestres de nossa própria história. Que a inquietude desses dois pensadores continue a inspirar o mergulho interior necessário para que cada ser humano encontre sua própria luz em plena escuridão. A narrativa termina com um silêncio reflexivo, deixando no ar a promessa de que, enquanto houver mente para pensar e coração para sentir, a vida continuará a florescer em suas infinitas e misteriosas possibilidades.